Muito bem, estamos aqui mais uma vez, juntos, nesse nosso encontro semanal, para a gente ver um pouquinho mais sobre a forma como as profecias de Daniel têm tudo a ver com os dias que nós estamos vivendo, tá? Começando aí, pegando um gancho da semana passada, nós mencionamos, como aquele quarto animal, que era um animal terrível, um animal que devorava muita gente, que avançava sobre a terra, se tornava grande e poderoso, sobre aquela pequena ponta que surgiu, na cabeça desse animal. Eu estou aqui dando uma breve pincelada, como ele foi ganhando força através daquele cristianismo constantiniano, o imperador Constantino, quando ele junta o poder do Estado com o poder que havia no cristianismo, aquele poder no sentido que ele imaginou que tivesse, que fosse perpetuar por meio desses acordos com o Estado, e daí surgiu então a Igreja Romana, e por meio da Igreja Romana, o Estado do Vaticano, a gente viu como que isso tudo acabou se tornando uma tentativa do Império Romano sobreviver à sua queda no século V, como ele sobrevive não mais com o poder militar ou político, mas através do poder religioso, então se esparrama pelo mundo. Por isso que, na visão de Daniel, era um animal muito diferente nesse sentido. Ele ganhou um contorno religioso, apesar de não ter perdido esse sentido imperial, esse sentido expansionista. Isso a gente viu aconteceu por meio da Igreja Romana. Então agora nós vamos ver que esse mesmo espírito de utilizar a religião juntada com o Estado para alcançar o poder, como isso vai se afunilar, e onde isso vai levar a humanidade, tá? A gente vai ver que essa figura que emerge aí das páginas da Bíblia, ela vai ganhando contornos nos evangelhos, vai ganhando contornos mais nítidos na carta de João, na carta de Paulo, em Apocalipse, e você sabe, eu estou falando do anticristo, que a Bíblia fala bastante sobre ele, apesar de mencionar essa expressão anticristo poucas vezes, mas há indícios claríssimos em várias profecias a partir de Daniel, que Daniel é o primeiro que torna essa revelação uma realidade futura. Por meio disso a gente vai ver hoje que o anticristo realmente é uma figura que se tornará uma figura histórica, entrará na linhagem humana e atingirá o ápice lá na frente ainda em tempos que estão por chegar. Eu queria começar lendo o que Daniel fala sobre essa figura do anticristo. Então, Daniel capítulo 7, versículo 8: enquanto eu considerava os chifres, vi outro pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. Vamos ver agora o versículo 11. Continuei a observar, por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Vai guardando isso aí. O capítulo 8 de Daniel, nós vamos ver também no versículo 23 até o 25. No final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, grife essa expressão, ao máximo, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcias. Ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Provocará devastações terríveis e será bem-sucedido em tudo que ele fizer. Destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará a muitos e se considerará superior aos outros. Destruirá muitos que nele confiam. Percebe? O perfil do anticristo está bem delineado nas páginas da profecia de Daniel. Mas ainda tem o capítulo 9, o versículo 26 e 27 também diz assim, presta atenção: depois de 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele, uma referência a Jesus.
A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Versículo 27. Com muitos ele fará aliança, que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício de oferta, e numa ala do templo será colocado o sacrílego terrível. Em algumas Bíblias diz o abominável da desolação, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Essas são palavras que mostram que Daniel já enxergava a vinda do anticristo, o surgimento desse homem nos dias do fim. Ele então seria alguém de muita influência, lideraria muitas nações, faria aliança com Israel, criaria uma base de poder e se imporia pela força como rei de todo o mundo. Então essa figura do anticristo foi tema de livros, de filmes, de séries, tá? Inclusive você está vendo aí uma imagem sobre alguns filmes que já foram feitos sobre o anticristo. Talvez você já tenha assistido algum deles, ou todos, né? Ou pelo menos um. Mas eu queria dizer assim que fora da Bíblia não existe nenhuma segurança para investigar de maneira séria quem realmente será a figura do anticristo. Tá? Jesus falou sobre isso, inclusive a gente não pode deixar de citar Mateus 24, versículo 15 e 16, a gente não pode deixar de citar esse texto, porque Jesus menciona no sermão profético desse capítulo de Mateus, exatamente o sacrílego terrível, o sacrilégio terrível. Está lá em Mateus 15, 16, repito. Quando vocês virem o sacrílego terrível, ou em algumas Bíblias diz o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Jesus faz essa consideração, fazendo uma alusão, criando um link, uma ligação, uma rede com o que Daniel dizia sobre o anticristo. Tá? Quem é esse sacrílego terrível? Quem é essa pessoa que é mencionada por Daniel e é citada por Jesus? Os historiadores, eles gostam muito de encontrar o personagem. Eles vivem a caça, de ligações proféticas com figuras históricas. Então eu vou aqui citar, porque você já deve ter visto, se você está se interessando por esse assunto, você já deve ter ouvido falar. No ano de 168 a.C., surgiu alguém que os historiadores sublinharam ou demarcaram como um tipo do anticristo, ou quem sabe fosse ele para aquela época o anticristo, algo mais ou menos assim. Antíoco Epifânio, rei da dinastia Seleucida, que governou a Síria entre 175 até 164 a.C. Tá? Ele erigiu um altar ao deus pagão Zeus no lugar do altar sagrado do templo de Jerusalém. Ele proibiu o culto dos judeus, ele proibiu a observância do sábado, ele proibiu as interdições alimentares, ele proibiu a circuncisão. Isso já aconteceu, isso é um fato histórico, tá? Porque era estranho aos gregos. Isso já aconteceu, isso é um fato histórico. Antíoco Epifânio, você pode pesquisar na internet, você vai ter mais informações sobre ele. Como se isso não bastasse, disse que Antíoco Epifânio sacrificou um porco sobre o altar, alguma coisa assim abominável para o judeu. Então, olho nele, muita gente colocou o olho nele como sendo uma prefiguração do anticristo. Depois teve um segundo evento, a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos em 70 depois de Cristo. Como Daniel menciona essa invasão, essa profanação, essa destruição toda, alguns ligam a destruição do templo de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo pelos romanos como sendo também um período aí do anticristo. E tem também aquela figura que em Apocalipse há uma menção de que a imagem da besta
a imagem do anticristo, que vai ser construída em Jerusalém, seja realmente ali feito pelo anticristo. Pois bem, tudo isso são coisas que a gente encontra nos livros. Eu tenho alguns aí, peguei alguns, acho que deve estar por aí, sobre o anticristo. Então é importante a gente entender que, por mais que os estudiosos, por mais que as pessoas investiguem, tem gente assim que, tem gente que é muito ligada a essas questões escatológicas, né? Eu tenho um aqui, o anticristo, eu tenho um aqui, perguntas frequentes sobre profecias, são vários, e eu agradeço a Deus por eles, mas nós vamos procurar seguir aqui com muita calma e vamos devagar, porque identificar o anticristo é uma missão quase impossível antes da sua manifestação, antes do seu aparecimento, tá? Então vamos lá. Onde o termo é empregado na Bíblia? O termo anticristo só aparece nas cartas joaninas, nas cartas de João. 1 João, capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz assim: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então aqui é o primeiro momento que aparece, no fim da Bíblia, aparece essa palavra anticristo. Em 1 João, ainda no capítulo 2, no versículo 22, a gente lê: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Então, está aí mais uma referência, a palavra aparecendo, anticristo. E também, na carta de 1 João, capítulo 4, versículo 2 e 3, aí vem uma revelação mais clara, né? Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. E agora? Naquela época, o anticristo era tido como alguém que viria, mas que também já estava no mundo. Então, ele cita aqui, muito interessante, né? O anticristo vem, o anticristo é aquele que nega Jesus, em alguns estudiosos dizem aquele que quer tomar o lugar de Jesus, e há também o espírito do anticristo que já está presente no mundo. Ou seja, aquilo que a gente disse na última aula, né? Aonde houver ânsia por poder, centralização de governo, imposição para controlar pessoas, igrejas, organizações, nações, por meio do engano e da violência contra o nome de Cristo, de Deus, dos judeus e dos cristãos, aí nós podemos ter certeza que o espírito do anticristo está operando. Então, vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala sobre o anticristo. Ele não usa essa palavra anticristo, mas ele usa diversos termos que conferem com o que Daniel disse, com o que Jesus disse e com o que João diz. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos ler o versículo 3 e 4, depois nós vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Tá? Eu vou repetir. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4, depois a gente pula para o versículo 8 e o versículo 9. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado, olha lá, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Percebe? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou que é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira.
Então, veja só como que desde Daniel até aqui na carta de Paulo a Tessalonicenses, a gente vai vendo realmente como se fosse um desenho, né? E a gente vai vendo ali a sua postura, os seus interesses, o seu olhar, aquilo que ele pode fazer, aquilo que ele anseia fazer. Esse é o anticristo, cujo espírito já está no mundo, estava desde os tempos do apóstolo João, está presente no mundo, se manifesta em diversas formas, age nas nações, sempre criando embaraço, criando impedimento, ou então entrando dentro da própria religião cristã, tentando manipular, prejudicar, atrapalhar os projetos de Deus que são colocados para serem executados pela igreja. Então, para a gente assim, não ficar especulando muito, não ficar viajando para lá e para cá, há uma concordância entre todos os sérios estudiosos da Bíblia de que o anticristo será um homem, um ser humano, com aptidões de liderança, capacitado por Satanás, ou quase uma encarnação do próprio Satanás, assumirá o poder de uma aliança de nações em prol da paz mundial, mas sua ânsia de ser como Deus será revelada na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ao longo da história, você vai ver uma imagem aí, surgiram alguns líderes, além desses 3 eventos que eu citei lá atrás, que chegaram a gerar suspeitas de que seriam o anticristo. Né? Alguns exemplos estão aí nessa imagem, né? Nero, Hitler, Mussolini, Stalin, todos na Segunda Guerra Mundial, nesses 3 últimos, Gorbachev também, o presidente da Rússia, e o último famosíssimo, Saddam Hussein. Muita gente pensou que o anticristo naquela época, né, que eles viveram, acharam que eles seriam, essas pessoas seriam o anticristo. Mas isso é totalmente impossível, não tem nenhuma relação com esse iníquo, esse homem do pecado, essa pessoa que quer assumir o lugar de Deus. Obviamente que eles têm traços, né? Eles têm algumas semelhanças. É aquilo que João diz, o espírito do anticristo que está presente no mundo. E quando uma pessoa tem a mesma ganância, o mesmo anseio, tem a mesma contradição com respeito às coisas de Deus, ele se alinha a esse espírito do anticristo, e a gente sabe que ali o anticristo como que vai antecipando um pouco a sua fúria, o seu ódio contra Cristo e contra o povo de Deus. Pois bem, pastor Sérgio, será que vai ter mesmo um anticristo que vai governar o mundo? Será que com tantos líderes que nós temos hoje no mundo, haveria alguém que em meio a essas nações se levantaria para dizer, gente, para um pouquinho aí, quem vai mandar agora aqui sou eu, vocês vão simplesmente me apoiar, vamos juntar todas as nações aqui, eu vou dizer como é que as coisas vão acontecer daqui para frente. Será que esse personagem irá existir? É uma coisa meio estranha. Como está o mundo de hoje para o surgimento do anticristo? Pensa comigo. Um alto número de atentados terroristas e não tem país para acontecer, acontece em qualquer lugar. A instabilidade econômica, ela é mundial, afeta todos os países. Quebra uma bolsa de valores em Xangai, afeta a bolsa de Nova York, afeta a bolsa de São Paulo, afeta a bolsa de Paris. Os problemas econômicos se tornaram problemas mundiais. Olha o número crescente de refugiados que praticamente saíram dos países em guerra e invadiram todo o mundo, América Latina, Europa, América do Norte, Ásia, se espalharam, né? Você vai agora para São Paulo, por exemplo, virou uma Babel, tem gente de todos os países, vários idiomas, sempre teve, São Paulo sempre foi uma cidade cosmopolita, mas agora houve uma verdadeira invasão de refugiados. Por um lado, graças a Deus, nosso país é um país aberto para isso, mas isso é um problema de ordem mundial, tá? Outra coisa, a guerra cambial entre os países desenvolvidos, os 8 países mais desenvolvidos, isso já demonstra que há necessidade de um controle e um governo mundial. Tá?
as necessidades, por exemplo, as alterações do clima, né? Então, foi feito lá um acordo climático em Paris para controle de emissão de gases na atmosfera. Então, vários países se coligaram para fazer um acordo para impedir que a atmosfera seja tão prejudicada. E, recentemente, então, agora que nós estamos vivendo essa pandemia. Então, os problemas, hoje em dia, não são problemas brasileiros, não são problemas norte-americanos, não são problemas venezuelanos. Não são problemas japoneses ou italianos ou africanos, são problemas de âmbito mundial. Tá? Eu vi algumas manchetes, eu pesquisei algumas manchetes, você vai ver algumas fotos dessas manchetes. Existe nos principais jornais virtuais do mundo um clamor, as nações estão pedindo por uma liderança global. Eu fiquei estarrecido. Eu não sabia que estava nesse ponto, eu não tinha espaço para colocar aqui na nossa aula, então você vai ver aí 2 ou 3 manchetes, o mundo pedindo que se levante uma liderança que assuma um governo, uma constituição, uma federação de ordem mundial. Eu vou ler aqui um texto que saiu no site do Congresso em Foco, pela UOL, pelo site da UOL, portal da UOL, em 20 de abril agora de 2020, às 14h37 da tarde. Olha só o que eu li nesse texto do Congresso em Foco, que foi pela UOL para a internet. Há 2 semanas, 165 personalidades mundiais, incluindo 92 ex-presidentes e primeiros ministros, lançaram um apelo para a criação de uma força-tarefa executiva a fim de coordenar esforços globais no combate ao Covid-19. O apelo reconhecia que o combate à crise de saúde não se resolverá com as nações isoladas, nem com a criação de uma vacina ou tratamento em alguma ação qualquer. Serão necessárias ações coordenadas globais de curto e médio prazos em saúde, saneamento básico e combate à pobreza. Agora, veja só, no momento que as nações se isolam e fecham fronteiras e que 2,5 bilhões de pessoas estão confinadas em casa, paradoxalmente, personalidades internacionais reconhecem a necessidade de uma ação conjunta e humanitária em escala mundial. Em outras palavras, os líderes indicaram a necessidade de se pensar numa governança mundial. Como disse alguém, o combate ao vírus está provocando uma antecipação do futuro. Pois bem, quando a Bíblia está falando de um governo mundial, de um líder que vai fazer uma coligação de nações, a ponto de ser bem-sucedido em tudo quanto fizer, fará até mesmo uma aliança com Israel, ele vai conseguir um período de paz. Nós vamos saber um pouquinho mais sobre isso nas próximas semanas. Veja, já existe tudo preparado. Ele tem um anseio que já é um anseio global. Ele tem uma rede de computadores que une as pessoas. Ele tem uma economia quebrada para arrumar. E ele tem a questão ecumênica, ele tem a questão racial. E o anticristo será uma pessoa de uma habilidade, de uma retórica, de uma capacidade de liderança extraordinária que nunca se viu na face da terra. Por isso que Daniel diz que ele seria um animal monstruoso, muito diferente dos demais. Ele vai conseguir o que os outros imperadores não conseguiram, o que grandes imperadores nem imaginavam conseguir. Queriam, mas não imaginavam conseguir. E ele vai conseguir isso. E aí eu lanço algumas perguntas para a gente pensar. Estaríamos necessitando mesmo de um governo global para essa hora? Estaríamos presenciando a preparação do palco para a ascensão do anticristo? Em que o conhecimento desse assunto pode nos ajudar nesse tempo de incertezas?
Eu sei que muita gente ouve falar de anticristo, eles ficam muito preocupados, eles ficam assim, pastor, meu Deus do céu, e aí? O que vai acontecer? E a igreja, e o cristão? Como que as coisas vão funcionar? Como que vai ficar para o nosso lado? E muita gente pensa muito em si nessa hora, né? Esse conhecimento, querido, não deve nos alarmar, pelo contrário. Deus nos avisou de antemão, para nos encorajar. Saber disso, só a igreja sabe. Só pelo Espírito Santo e só pelo conhecimento da Bíblia que nós podemos entender o cenário que está se formando para a ascensão do anticristo. Tá? Então, Jesus disse uma coisa muito oportuna, capítulo 21, versículo 28 de Lucas. Lucas 21, 28. Ele diz: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Sabe, o que Jesus quis dizer com isso? Ele está dizendo o seguinte, que a atitude que nós temos que tomar diante dessa eventualidade, disso que está prestes a acontecer, nós devemos, primeiro, exultar, ou seja, vibrar de alegria como se fosse um gol da seleção brasileira. Exultar. Eu devo erguer a minha cabeça, o que significa sentir um santo orgulho, porque o nosso rei vai se manifestar, está para se manifestar, e ele não é o anticristo, é o Senhor Jesus, é o próprio Cristo. E ele dá uma razão óbvia para isso, a vossa redenção se aproxima. Então, tudo isso é para a gente sentir assim uma alegria muito grande no coração. Eu estou sendo avisado, Deus já revelou, eu faço parte do povo de Daniel, eu faço parte do povo de Paulo, eu faço parte do povo de João, eu faço parte da igreja de Jesus na terra. Eu e você estamos esperando não o anticristo, nós estamos esperando Cristo, porque segundo as profecias, o arrebatamento da igreja será antes da manifestação do anticristo. Nós vamos ver isso mais para frente. Nós não queremos fugir muito do roteiro dado por Daniel. Por isso que eu faço questão de que você entenda isso aí. Nós estamos estudando o livro de Daniel e tentando entender o mundo que a gente vive a partir das revelações dele. Queria que você ficasse bem tranquilo, porque a palavra de Deus vai se cumprir, Jesus voltará e com certeza estaremos com ele em glória. Não ficaremos aqui para ver tudo que o anticristo vai fazer. Há uma promessa, a promessa de que ele vai voltar. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por essa aula tão preciosa em nome de Jesus. Deus, muito obrigado pela certeza de que é possível, ó Deus, mesmo em meio a essa pandemia, termos esperança. O Senhor já havia dito que isso haveria de acontecer. O Senhor já previu que haveria um cenário propício para a manifestação do anticristo. Mas, Pai, nós estamos aqui confiantes de que antes que isso aconteça, nós estaremos para sempre com Jesus. Fica conosco, dá a esse irmão, essa irmã, esse querido, essa querida que me ouve nesse momento tão especial, essa segurança, essa confiança de que céus e terras poderão passar, mas as tuas palavras jamais passarão. Te agradecemos por mais essa linda revelação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, espero que tenha sido um tempo muito bom para edificar a sua fé. Em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém.